Podem se assentar, meus irmãos. Glórias a Deus. Continue adorando a Deus. O inimigo está rugindo. Quem tem olhos espirituais, abra os olhos espirituais, porque o inimigo está rugindo. Quem pode ver e sentir, o inimigo está rugindo. Ele não está feliz. Ele não está feliz. Nós aprendemos ontem isso. Quando Deus colocou as madeiras lá no livro de Êxodo. Lá no livro de Êxodo, se não me engano, o Senhor colocou as madeiras para poder fazer a casa da habitação dele. E ele mandou colocar as madeiras por igual tamanho, mandou colocá-las por igual espessura, comprimento. E a igreja somos nós. Deus falou, eu vou habitar no meio desse povo, mas eu preciso de um lugar para habitar. E esse lugar somos nós. Nós precisamos estar no prumo, nós precisamos estar na mesma altura, nós precisamos estar engastados um com o outro, em espírito. O Espírito Santo de Deus é o nosso engaste. Isso nós aprendemos ontem. E a palavra de Deus nos diz que nós precisamos estar sobre a prata. Nós precisamos estar sobre a sabedoria. A prata e o ouro, elas têm um significado na Bíblia. No Antigo Testamento, tudo do Antigo Testamento reflete ao Novo Testamento. Então, meus irmãos, quem lê o Novo Testamento e já tem o costume de ler o Novo, então praticamente você já fica familiarizado. Então, a prata, ela tem a função, ela é a palavra de Deus. Quando você coloca a sua vida sobre a prata, quando você coloca a sua vida sobre a foundation, depois disso tudo, ainda não estamos prontos para o Senhor habitar. Nós precisamos do revestimento. Qual revestimento é esse? Lá é dito que o Senhor mandou revestir toda a madeira por dentro de ouro. E nós precisamos nos revestir do Espírito Santo de Deus. Ao sermos revestidos do Espírito Santo de Deus, nós poderemos visualizar, nós poderemos entender qual é a largura, o comprimento do amor de Deus para conosco, para com a humanidade, e o amor de Deus para cada um de nós. Amém, queridos? Só deixando avisado, como o Bruno já falou, o boletim acabou porque no culto anterior a igreja estava lotada, e nós louvamos a Deus por isso, tinham muitas famílias visitando. Glórias a Deus, nós vamos continuar a nossa oração, vamos continuar buscando, porque Deus já está começando a balançar o vale de ossos secos aí fora, e nós cremos que a nossa hora também vai chegar. Nós continuamos aqui firmes, né, fazendo aquilo que o Senhor quer de nós, para que nós possamos continuar avante e seguindo e fazendo aquilo que o Senhor quer de nós. Amém, queridos? Glórias a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 6. Nós vamos ler, começar a meditar no versículo 12. O Senhor tem falado grandemente à tua igreja, o Senhor tem falado em todos os cultos, o Senhor tem falado em todas as oportunidades. A palavra de Deus, ela é clara. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. E depois do ensaio aqui, nós estivemos aqui louvando a Deus, nós estivemos ensaiando na quinta, mas a gente de costume temos o treinamento, né? E logo depois o pastor Naline não estava aqui conosco, né? Porque ele está em viagem, nós já queremos mais uma vez ratificar isso. E ele está em viagem, ele está viajando, está descansando com a sua família, ele é merecedor, porque ele está aqui já há 9 anos e não conseguiu um tempinho, e Deus, aprove a Deus que esse momento chegasse. E nós estamos aqui para continuar a obra do Senhor e orar por Ele, continuar fazendo a obra de Deus crescer, para que o nome do Senhor, o nome poderoso de Jesus, aqui no Arraial, Ele continue sendo glorificado. Porque se o inimigo quiser cirandar, ele vai cirandar lá fora. Ele vai rugir lá fora, depois das muralhas do Senhor. Onde estão os anjos do Senhor, a muralha do Senhor está ao nosso redor. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daquele que teme o livra. Aqui dentro não tem lugar para ele vai ter que sair. Ele vai ter que sair, porque na casa do Senhor nós adoramos
ao Senhor. O inimigo tem que sair em o nome de Jesus. Aqui não é lugar para ele. Ele tem que ir embora. Ele tem que sumir, porque o tempo dele está contado e ele já está vencido. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos ler o versículo 12. Os irmãos meditem. Esse capítulo de Efésios nos fala sobre a armadura de Deus, mas eu não sei por qual motivo Deus nos mandou esse versículo, mas nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é apta para discernir pensamentos da alma, e ela é apta para poder discernir entre a medula e todas as coisas. Amém, querido? Vamos ler. Porque não temos que lutar contra a carne e nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Amém? Nós sabemos que nós estamos nesse lugar, estamos em guerra, nós estamos lutando contra o mal, nós não estamos aqui lutando contra outra pessoa, lutando contra o sangue, lutando contra o ser humano, nós não estamos aqui lutando contra o inimigo nosso lá fora, humano que a gente consegue ver, mas nós estamos em luta espiritual e nós precisamos estar prontos, precisamos estar atentos, porque a guerra é difícil. O inimigo ele não brinca de ser diabo, ele não brinca, ele não dorme, ele sabe que o tempo dele a cada momento está se findando, e ele, o máximo possível de pessoas que ele quiser, ele vai conseguir distrair, ele vai tentar distrair, ele vai tentar levar, ele vai tentar enganar, se possível, até os escolhidos. Se nós somos escolhidos de Deus, precisamos estar atentos, nós precisamos estar de pé na presença do Senhor. Irmãos, não é fácil, não é fácil, nós sabemos que não é fácil, mas o Senhor, a quem nós proclamamos o nome, o Senhor, a quem nós servimos, o Senhor, o nosso El Shaddai, o grande El Shaddai, que de manhã aqui foi pregado, pastor Ron foi usado por Deus e tem falado nesses capítulos a respeito do nosso Senhor, dos nomes que o nosso Senhor tem, e os nomes que ele tem são nomes poderosos, e aquele momento em que você precisar, saiba que você tem o grande El Shaddai com você. Você tem o grande e poderoso Senhor na guerra. É guerra que você está? Chama Ele. Ele é expert em guerra. Ele é estrategista de guerra. Dele é a batalha. Nós precisamos descansar no Senhor e acreditar, usando a nossa fé, que Deus ele vai, ao seu tempo certo, nos dar a vitória. Amém, querido? Através dessa palavra, Deus já vem nos alertando. Deus já tem nos alertando sobre como devemos andar, como devemos estar fugindo de algo que nos persegue, de algo que já veio conosco na nossa carne. Nós já nascemos com isso, mas isso é carne. E a respeito disso, no momento em que nós, a partir do momento que nós professamos o nome do Senhor, que nós temos Jesus como nosso suficiente Salvador, nós somos libertos e livres, nós somos revestidos pela armadura de Deus e nós somos salvos pelo Senhor. Então nós não vivamos mais, a gente não vive mais nós na nossa carne, vivemos em espírito. Então a nossa carne ela tem que morrer, ela é morta. E o que faz separação entre nós e Deus, aquilo que o diabo tenta de longe jogar uma setinha, ele tenta de longe jogar uma pedrinha, alguma coisinha que se ele conseguir achar uma brechinha, ele consegue entrar, aí ele faz morada e ele destrói tudo. Ele não tem pena, ele não tem dó. E ele já está vencido. Então, para ele é lucro, quanto mais ele puder minar a vida de alguém, quanto mais ele puder entrar na situação de alguém, quanto mais ele puder desacreditar aquela pessoa daquilo que ela está acreditando que o Senhor, Deus, pode fazer na vida dela, que ele é o nosso Agnus Dei, que ele é
o Senhor poderoso na guerra, poderoso nas batalhas. Ele é o nosso Senhor, Ele é o Deus do universo, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor poderoso na guerra. Então nós temos que acreditar. Nós não podemos fazer como aqueles soldados, quando Davi chegou ao campo de batalha para poder levar alimento para os seus irmãos. Ele não foi ali à toa, Deus não mandou Davi ali à toa. E Davi sempre estava pronto para entrar em guerra, ele sempre estava pronto, ele andava no caminho, ele já sabia os caminhos, já sabia onde, o que se movia, o que não se movia, o que estava quieto demais, onde tinha silêncio demais, ele sabia, algo está para acontecer, ele estava sempre com as mãos prontas a batalhar, ele estava sempre ligado, sempre alerta. Então, meus irmãos, e quando ele chegou naquele campo e ele viu aquele gigante, ele viu aquele inimigo ali, falando coisas contra o Senhor dos Exércitos, coisas que não são verdade, ele estava proferindo coisas que estavam denegrindo a imagem do nosso Deus. E o grande exército de Israel estava ali prostrado, não havia um que pudesse se levantar e pudesse falar, você está errado, cala-te. Cala-te perante a presença de Deus, porque o nosso Deus é poderoso. Então, meus irmãos, a partir do momento que nós ouvirmos, demos ouvido a uma setinha, nós demos ouvido a uma coisinha que o inimigo lança, e ele nos faz pecar, tenta fazer o homem pecar. E aquilo, quando entra pelo pecado, entram várias coisas. Quando ele tenta fazer a pessoa parar, é o pecado. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, nós vamos aprender um pouco sobre resistir a isso. A palavra de Deus por si só ela já fala, por si só ela já é a palavra viva do Senhor. Então essa palavra é viva e eficaz, nós precisamos estar fortalecidos com essa palavra. E como nós poderemos fazer para fugir do pecado? Se nós realmente queremos buscar nos manter separados, purificados contra o mundo e o que nele há, nós precisamos, irmãos, nós precisamos visualizar e saber que a guerra que está aí, nós não estamos lutando contra carne nem sangue, nós não estamos lutando contra alguém que a gente está vendo. Muitas das vezes aquilo é espiritual, muitas das vezes não, sempre é espiritual. A partir do momento que você colocou a mão no arado, que você é uma pessoa de Deus, que você é uma pessoa que fala, eu creio no Senhor, o Senhor é o meu Deus e Ele é o meu ajudador, Ele é quem transforma a minha vida. A partir do momento que você faz a sua profissão de fé diante do Senhor, as regiões celestes, as hostes da maldade estão ouvindo você falar com a tua boca, porque a palavra é clara. Tudo que nós falamos com a nossa boca, o nosso coração está cheio. E o inimigo só consegue discernir, ouvir aquilo que nós soltamos da boca. E isso, irmãos, nós precisamos estar atentos com aquilo que nós falamos, porque tudo que nós dissermos, aquilo, como dizem por aí, pode voltar contra nós. Mas não é tão assim. Tudo que nós dissermos será usado contra nós, sim. Mas se nós estivermos com a armadura de Deus, se nós estivermos revestidos pelo Espírito de Deus, a partir do momento que nós fomos salvos, a partir do momento que nós fazemos a nossa profissão de fé diante de Deus, que nós colocamos a nossa fé no Senhor, o Senhor vai à frente. O Senhor vai à frente da batalha. Naquela guerra onde Josué teve que lutar, Josué lutou, ele liderou o povo lá em Jericó. E quem eles consultaram antes? Não foi a força de nenhum homem, eram bravos homens, eram homens fortes na guerra, homens que ficavam lutando, homens que ficavam guerreando sem parar para comer, sem parar para tomar um pouco d'água. Eram homens que tinham a Cristo e tinham a fim da mente deles era firme. Eles tinham que acabar com a guerra, eles tinham que pelejar para depois pensar em outras coisas. E mesmo assim, forte como eram, Josué, nós conhecemos bem a história dele e dos valentes que com ele pelejavam. Até Davi também, se você lê, você sabe que teve os valentes de Davi. Então é uma história muito linda. Irmãos, mesmo assim, nós não vamos conseguir ir avante. A pessoa não vai conseguir ir avante. Por quê? Quem determina tudo é Jesus. Quem determina tudo é Deus. Quem determina as coisas é o Senhor. Se acontecer algo
você estiver coberto pelo sangue de Cristo, coberto pela vontade do Senhor, aquilo ali vai ser para você como um peso de glória muito excelente que vai fazer você saltar para a vida eterna. Por quê? O Senhor quem nos garante a vitória. Ele vê além das gerações, Ele vê lá na frente. E nós, muitas das vezes, em todas as vezes, nós só olhamos aonde que nós conseguimos. Mas o Senhor não. Ele olha lá na frente. Se Ele fala para você, vai por esse caminho aqui, o inimigo está ali, vai por esse caminho que nós vamos emboscá-lo lá na frente, nós vamos vencer. Não, ele está na minha frente, eu vou pegar a espada, vou ferir o inimigo. Não faça. Se o Senhor falar para você recuar, recua. Se o Senhor falar para você ir avante, vá avante. Creia, crê somente, nós precisamos crer. E através da nossa fé, nós vamos vencer o mal. Nós vamos vencer o mal porque o inimigo tenta de todas as formas a entrar pelo pecado. E nós, no domingo anterior, Deus nos falou poderosamente em Números 21, né? O pastor Naline, Deus usou poderosamente o nosso pastor, e Deus tem usado poderosamente os obreiros, tem usado pessoas aqui para falar, tanto aqui como lá fora, para viver a palavra de Deus lá fora. Onde a palavra de Deus nos arremete ao momento quando Balaque, né, ele procura Balaão a fim de amaldiçoar o povo de Israel. Por que que ele fez isso? Se vocês lembrarem quem estava aqui, se nós lembrarmos, ele procurou amaldiçoar porque o povo de Israel estava vindo em campanha, estava vindo varrendo toda aquela região, estava vindo acampando em todos os lugares, e o povo de Deus muito grande quando saiu do Egito. Então, aquele rei, Balaque, ele não sabia com que lutar, ele tinha vários tipos de armas e não sabia. Mas é só uma introdução que eu vou fazer aqui. E ele, naquele período, ele procurou alguma coisa e buscou. Ele buscou esse homem, Balaão, para poder tentar parar o povo de Deus. Por quê, irmãos? Quando nós vimos as planícies, às vezes nós estamos cansados do caminho, nós estamos cansados de subir morro, descer morro, de passar no vale, nós estamos cansados de atravessar rios a nado. Às vezes, na caminhada da batalha do dia a dia, nós vemos um que vai poder nos ajudar. Às vezes nos falta o fôlego e vem um e nos ajuda, nos dá o ombro e fala, apoie-se em mim. Vamos um pouquinho adiante, um apoiando no outro, nós vamos sempre avante. Então, meus irmãos, dessa maneira, nessa passagem, ali, o rei Balaque, ele viu que o povo de Israel estava vindo tomando toda aquela região, e aquela região era dele, era a região chamada de Moabe, as Campinas de Moabe, onde nós aprendemos aqui, que mesmo nós chegando em Campinas, após caminharmos por altos montes, após nós estávamos saindo de várias campanhas, nós achamos que a Campina está à frente, nós vamos descansar. Não. Naquele lugar, naquela Campina, com certeza tem um inimigo. E aquele inimigo está ali, ele está se fazendo de bom. Mas só que se nós não estivermos atentos, nós vamos ser sucumbidos por ele e ser surpreendidos. As Campinas não é o nosso descanso. Muitas das vezes nós paramos para respirar. Sim, Deus permite, mas só que o nosso descanso não é nesse lugar. O nosso descanso é no céu com Cristo. Nós estamos aqui em guerra, nós estamos em campanha. Onde nós estivermos, no trabalho, onde nós estivermos na família, numa reunião de amigos, nós estamos, às vezes, em algum lugar lanchando, de passagem, na highway, dentro do nosso carro, irmãos. Nós estamos em guerra, nós estamos de passagem. Então, nós precisamos sempre visualizar isso. Nós aprendemos isso. As Campinas, às vezes, nos tenta fazer parar, achar que está tudo bem, mas não está. Irmãos, precisamos despertar. Precisamos despertar. Em lugares sossegados, tranquilos, nós estamos em campo inimigo. Saiba que quando estiver em campo inimigo, que tudo lhe parecer tranquilo, tome cuidado. Você pode ser surpreendido, você pode se distrair com a beleza daquele lugar, você pode se distrair com as belezas daquele lugar. E se nós lembrarmos que foi pregado domingo passado, o povo se distraiu, alguns se distraíram. E a história nos diz o que aconteceu com esses que distraíram, perderam, não chegaram à terra prometida. Mas não é esse o alvo nosso aqui. Nós não precisamos e nós não queremos nos distrair.
né? E foi dito também na quarta-feira, em Gênesis 19, nós aprendemos que nós não devemos perder os nossos princípios, os princípios que nós adquirimos, que os nossos pais, os princípios que nós fomos ensinados desde a nossa tenra idade espiritual. Nós precisamos e temos que tê-los em nossa frente, porque se nós chegarmos a algum lugar, você vai saber discernir, mesmo estando em lugar diferente da sua cultura, você vai saber qual é o lugar que você pode acampar, você vai saber o que você pode fazer ou não. Nessa situação, em Gênesis 19, o Bruno foi muito feliz. Deus abençoou o Bruno muito nessa palavra que falou muito ao meu coração nessa quarta. E nós aprendemos o seguinte: Ló, naquele momento, ele morava ali e ele já se fez um daquele lugar. Ló chegou em Sodoma e se fez um daquele lugar, sendo que ele era hebreu. Ele tinha raízes, princípios hebreus. Ele não era daquele lugar, então ele se acostumou com aquele lugar e nós sabemos também a história. Se você quiser vir na próxima quarta, continua essa história e Deus vai continuar falando e você vai aprender sobre isso aqui. Então, meus irmãos, diante disso, em Efésios 6:12, especificamente, nós temos essa afirmativa nos direcionando sobre qual é a área certa a combater. A fim de vencermos o mal, nós precisamos saber qual é a área que nós vamos combater, contra quem nós estamos lutando, qual é a seta que ele usa, qual é o dardo que ele usa, qual é o veneno que ele tem lá. Nós precisamos saber, meus irmãos, porque quando aquilo for lançado sobre nós precisamos estar revestidos da couraça, nós precisamos estar revestidos com a palavra de Deus, nós precisamos estar revestidos com aquilo que o Senhor nos fala aqui em Efésios 6. Você em casa leia Efésios 6, leia e você já conhece essa palavra, mas leia fazendo meditação e procure ver na tua vida em que momento você não tem usado a armadura de Deus. Conscientemente nós precisamos ter, irmãos, essa atitude, porque isso nos faz fortalecer onde nós precisamos. Se nós estamos dando vazão ao pecado, se há algum momento, se há alguma lacuna que o inimigo tem encontrado ali, se há alguma brecha que ele tem encontrado para minar os teus sonhos, minar aquilo que Deus te trouxe aqui para fazer, aquilo que Deus te trouxe aqui, irmão, nós precisamos nos despertar, porque o nosso descanso não é nesse lugar. Aleluia. O que é o pecado? O que é o pecado? Nós sabemos muito bem que o pecado é aquilo que nos faz separação, faz separação entre o homem e Deus. Se nós temos a Deus como nosso Senhor, nós temos ao Deus como nosso ajudador, se Ele é o Senhor da nossa vida, se nós vivemos por Ele, nós precisamos saber contra o que nós estamos lutando. Muitas das vezes nós nos enganamos porque nós vamos por caminhos do nosso coração. O caminho do homem, o coração do homem é enganoso aos olhos dele. É enganoso. Irmãos, nós precisamos ter a certeza do Deus que a gente serve. E em Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não ouça. Então, meus queridos, ou seja, o que separa o homem de Deus é o pecado, quebrando a nossa comunhão com Deus, aquilo que nos atrapalha. Não existe tamanho de pecado, irmão. Muitas das vezes nós queremos misturar, isso é um pecadinho, foi só uma coisinha. Não, pecado é pecado e você tem que confessar, eu tenho que confessar diante de Deus, porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. O Senhor Jesus é o nosso advogado e Ele está junto ao Pai intercedendo por nós. E nós sabemos que o momento que nós pecarmos, Ele há de nos justificar, porque nós precisamos ter a certeza que nós estamos em guerra. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O levantar é do Senhor. Por nossas forças, nós não vamos conseguir ir adiante. Nós precisamos da força do Senhor, porque se foi Ele que nos colocou naquele lugar, para aquele momento, foi o Senhor que te colocou e o Senhor vai te sustentar. Porque não adianta eu olhar com os olhos carnais e ver a situação toda ruim
e eu olhar para aquilo e falar, não tem mais nada que eu possa fazer aqui. Olha para Jesus, autor e consumador da tua fé. Se Ele é o autor e consumador da tua fé, olha para Ele. Ele está atento aos movimentos da nossa vida. Ele está atento àquilo que nós podemos ou não fazer. Se nós, a partir do momento que nós colocarmos tudo aos pés do Senhor, nós sabemos que Ele vai na frente. E ai de quem entrar na frente do servo do Senhor, vai se levantar para cair. O diabo está vencido e ele não pode contra a vida do servo do Senhor. Nós precisamos ter essa certeza. Como nós buscamos isso? Fugindo do pecado, fugindo da aparência do mal. O pecado de perto, tão de perto, nos rodeia. Mas ao nosso redor, quem está ao nosso redor? É o leão da tribo de Judá. É o leão, é o Senhor forte nas batalhas. É o Senhor dos exércitos. É aquele que está ali com as suas vestes lindas. Ele está ali gigante como protegendo a nós. E nós muitas das vezes olhamos as circunstâncias. Naquela situação. Davi chegou, ele não foi convidado, ele nem foi convidado para estar ali pelo rei. Ele foi ali porque Deus o mandou ali. E quando ele chegou lá, pequenino que era, e viu aquele cara lá de mais de 4 metros de altura, aquele gigante, os irmãos conhecem bem a história. Se os irmãos forem ler as armaduras que aquele gigante carregava, talvez nem 10, 20 homens carregava, nem a alparca que aquele cara estava calçando. Mas só que maior é Deus. Hoje cedo nós aprendemos, o grande El Shaddai está aqui. Essa casa aqui é do Senhor. E a nossa vida como casa de Deus, estruturados na prata, estruturados na sabedoria do Senhor e revestidos pelo ouro do Senhor, como madeiras do mesmo tamanho, nós precisamos estar unidos, precisamos estar revestidos, porque o Senhor não habita em templo feito por mão. Ele habita aqui. Ele habita em nós. Os templos são feitos para nós podermos ter comunhão um com os outros, é que nós podemos estar olhando, vindo, congratularmos com os irmãos, podemos estar aqui em união e sabermos que nós podemos contar um com os outros e trazer a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, trazer a nossa oferta de louvor. E nós precisamos, irmãos, visualizar isso. Não se esqueça, o Senhor dos exércitos, o grande El Shaddai, está do teu lado. Não duvide, porque se Ele te sustentou desde que você nasceu, e você sabe por onde você já passou, você sabe por onde que Deus te fez passar, quantos livramentos Ele te deu de lá para cá, quantos livramentos Ele tem te dado, quantos livramentos Ele já planejou para você e você não sabe. Você muitas das vezes tem duvidado do Senhor. Não duvide do Senhor. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, vai se cumprir. Queira eu, queira outro, não queira, vai se cumprir. Porque a palavra do Senhor, ela não volta para si vazia. E ai daquele que duvidar, porque o Senhor, Ele não tem trato com aquele que duvida. O Senhor só requer de nós, usamos a nossa fé. Ele só requer de nós que nós colocamos e fujamos da aparência do mal, fugimos do pecado. Nós precisamos, irmãos, usar os nossos púlpitos, nós precisamos usar os lugares onde nós podemos falar da palavra e falar contra o pecado. Porque o pecado é aquilo que faz separação entre mim e Deus. Se de manhã de casa eu sair com um propósito, Deus, eu vou fazer assim, em nome de Jesus, o Senhor me deu esse propósito, eu estou firme. Durante o dia, tenha a certeza, quando você colocar o pé fora de tua casa, tenha a certeza que Ele já vai estar trabalhando para te fazer desviar daquele propósito. Só que maior é o que está indo na tua frente, maior é aquele que está indo do teu lado, aquele que está indo dentro do teu coração, aquele que está colocando a sua mente fixa naquele propósito que você tem. Irmãos, não adianta.
Não adianta, o inimigo já está vencido, e ele está vencido e ele já está derrotado. O tempo dele está se findando. Ele está fazendo de tudo para distrair a igreja, mas ele não vai conseguir. Se possível, ele haverá de distrair alguns escolhidos, mas aqui não. Ele não vai distrair, porque nós somos servos do Senhor e nós temos a palavra do Senhor e nós precisamos lutar contra o pecado. Nós precisamos lutar contra o pecado, porque isso nos enfraquece a pessoa que está com o alvo à frente. Às vezes, durante aquele dia, se você chegar no final do dia e você falar, meu Deus, eu saí com um propósito, deixei-me perder, me deixei perder. Senhor, tem misericórdia de mim. Até aí o Senhor é misericordioso, porque você reconhece, eu reconheço, Senhor, eu não sou nada, eu falhei, eu saí com esse propósito, mas, meu Deus, eu estou aqui diante de Ti. Fortalece-me nessa área. Senhor Deus, é essa área que me faz pecar. Eu estou, às vezes, lutando em alguma área da minha vida que eu estou vendo com os olhos carnais que aquilo está me atrapalhando. Irmão, nós precisamos visualizar com os olhos espirituais, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas nós precisamos visualizar contra as hostes espirituais. São coisas espirituais que nos atrapalham. E aquilo, a carne vai se fortalecendo e o espírito enfraquece. Mas o Senhor é a nossa bandeira. Ele é o nosso ajudador. Quando nós arvorarmos a bandeira do Senhor lá no monte, o Senhor haverá de nos dar a vitória. Ele haverá de nos dar aquele galardão. Ele vai chegar para você e falar, Tu és bendito de meu Pai. Tu és bendito de meu Pai, você lutou, você não é como aqueles que estão à minha esquerda, que lutaram, falaram em meu nome, acharam que estavam falando em meu nome, mas só que não, você lutou contra, você viu a batalha, você visualizou que o pecado atrapalhava você de estar comigo, mas você mesmo na sua natureza pecaminosa, isso é o Senhor falando, mesmo a sua natureza pecaminosa, você manteve firme. Benditos de meu Pai. Bendito de meu Pai, vinde à minha direita. Irmãos, não há nada mais gratificante que saber que o Senhor já lutou, Ele já garantiu a batalha, Ele nos garante o sustento no período e Ele ainda nos dá o galardão lá na frente. Irmãos, isso tem que nos fortalecer. A palavra do Senhor tem que nos fortalecer e nós precisamos combater isso, nós precisamos estarmos com essa mente fixa no Senhor. Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. 1 João 3:8, quem comete pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio, e para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O diabo, ele é homicida, ele é sujo desde o princípio. E ele vai tentar, de todas as formas, a nos fazer cair. Ele vai tentar nos fazer tropeçar. Ele vai colocar armadilhas. Mas você que é separado por Deus, você que é separado pelo Senhor, você que é santificado por Deus, você que tem o propósito de estar firme no Senhor, não deixe de visualizar o Senhor à tua frente. O anjo do Senhor está à tua frente, ele vai contigo, ele vai te ajudando, ele vai limpando o caminho, ele vai afastando as muralhas, ele vai aplanando. E você saiba de uma coisa, mesmo quando você estiver no vale, pronto para subir o monte, porque quando você vai ao monte, você tem que passar no vale do monte. Você não acha que você vai saltar dali onde você está, lá no cume do monte. Não. Você vai ter que passar pelo vale. E eu aprendi uma coisa essa semana com um amigo. Ele falou, nós estávamos conversando sobre algumas situações e ele falou comigo, aquilo ali foi Deus falando comigo. Falou, o período que você permanecer no vale, se for longo, é porque você está desatento. Mas o período que você permanecer ali, Deus está com você. E nesse período, só vai ser longo mais do que você tinha que permanecer ali se você não tiver fé. Só vai ser longo aquele período, poxa Deus, eu estou no vale e não consigo sair. Eu estou no vale, o monte está na tua frente e tu não consegue subir. Nós precisamos saber que o tempo que o Senhor
guardou para a pessoa estar naquele momento, naquele vale, é um período. Mas dependendo de como você está usando a tua fé, dependendo de como você sabe que Deus é o seu ajudador ou não, que Deus está com você ou não, aquela parte pode se prolongar ou pode se encurtar. Permanecer no vale depende de nós. O Senhor é poderoso, Ele pode nos tirar e nos colocar onde Ele quiser. Só que Ele quer ver em nós como que nós estamos utilizando a nossa fé. O que nós estamos fazendo para fugir da aparência do mal? O que nós estamos fazendo para não permanecer naquele vale? Então, irmãos, nós precisamos entender essa situação. Quanto a gente tiver essa mentalidade de estar fixados os nossos pensamentos no Senhor, o Senhor é fiel e justo, e Ele é fiel para nos dar a vitória, e Ele haverá de nos levar avante, e nós vamos passar pelo vale, nós vamos subir aquele monte, e lá em cima, quando nós colocarmos a bandeira do Senhor, Ele vai vir e vai dizer para você: vinde bendito de meu Pai, vinde bendito de meu Pai, vocês lutaram, vocês subiram, pedras caíram sobre vocês, mas vocês estão aqui. Vocês estão aqui, irmãos. Nós precisamos ter essa mentalidade. Nós precisamos ter isso. Nós precisamos fugir do pecado. Nós precisamos fugir da aparência do mal. Nós só vamos fazer isso se nós estivermos fitados na palavra do Senhor, se nós estivermos firmados na rocha que é o Senhor, firmados na foundation que é a palavra do Senhor. Se nós estivermos firmes na palavra, nós estivermos com o nosso entendimento aberto a Deus e sabemos que o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso engaste, Ele nos faz estarmos um do lado do outro, Ele nos faz estarmos juntos diante do Senhor e revestidos pelo ouro do Senhor. Nós vamos subir. Nós vamos subir e o Senhor haverá de descer sobre a tua igreja e Ele vai nos encher de uma maneira tão grande de poder que a igreja vai subir, vai flutuar na presença do Senhor. E nós precisamos andar por lugares altos. Nós precisamos, porque nós somos do Senhor. Se nós proclamamos o nome do Senhor, nós temos que andar por lugares altos. Não adianta eu falar que proclamo o nome do Senhor, que o Senhor me sustenta e a minha vida está um problema. Mas nós precisamos ter essa visualização e a humildade de nos achegarmos a Deus. Achegai-vos a mim, e eu achegarei mais a vós, diz o Senhor. Irmãos, vamos ficar com essa palavra hoje. Vamos estar fixados no Senhor. Vamos colocar os nossos corações firmes no Senhor. Vamos colocar a nossa fé em ação. Você tem a fé natural em você. Sim, não, eu tenho fé que aquele carro vai pegar de manhã. Né? Eu estou trabalhando com um carro que está desse jeito. Mas nós sabemos que o momento ela vai pegar. Mas nós temos que adquirir essa fé espiritual de nós chegarmos lá, aquele carro já está funcionando. Nós podemos chegar lá, dependendo da nossa fé, aquele carro está funcionando. Cadê a tua fé? É o teu Deus. Cadê o teu Deus? Qual é o teu Deus? É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que nós temos aprendido aqui às quartas-feiras? Irmãos, nós precisamos ir avante. E o Senhor, Ele nos abençoa nesse sentido. O Espírito de Deus é o nosso engaste. Ele é o nosso consolador. Nós cantamos aqui, o bom consolador. Ele veio para nos consolar, porque assim que o Senhor Jesus subiu, Ele mandou o consolador. E Ele é o nosso engaste. Nós engastados uns nos outros, nós vamos sempre avante. A glória do Senhor sempre há de descer sobre nós. Ninguém subsiste sozinho. Nós precisamos estar em união, juntos, para buscarmos aquilo que o Senhor quer de nós. E também precisamos olhar uns aos outros e uns ser o suporte dos outros. Nós precisamos disso, irmãos. Vamos seguir adiante com essa palavra. Que o Senhor possa continuar, o Espírito de Deus, continue fortalecendo os irmãos. Continue nesse propósito que você está no teu coração. Continue firme com esse propósito, porque o Consolador está contigo e Ele vai te fazer sentir e Ele vai te fazer visualizar que o Senhor Jesus está na tua vida. O Senhor Jesus está na tua vida. Hoje nós estamos em família, graças a Deus, temos visitante e nós agradecemos a Deus pela tua vida, que a palavra do Senhor possa frutificar em teu coração. Essa é a casa do Pai. Nós estamos aqui para sermos família do Senhor nesse lugar e você, seja família lá fora também. Seja família lá fora, porque algumas situações que podem estar ocorrendo com alguém que está ao nosso lado, poderia ser nós, poderia ser a gente.
E nós não precisamos ter dó da pessoa, nós precisamos ter amor. Colocar o amor em primeiro lugar, porque é o amor com que Jesus nos amou. Nós precisamos amar aos outros. Se nós estamos bem, felizes, porque a palavra do Senhor está frutificando em nossos corações, em todos os momentos, vamos levar adiante isso. Olha aqui, ó, a palavra de Deus é essa daqui, ó. Eu não vou te falar por mim não, mas a palavra de Deus aqui, ó. Ela fala assim, 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 e a palavra de Deus é essa para você. Então, todo momento que você puder, leve a palavra de Deus. Fale a tempo e fora de tempo. Não desperdice os momentos. Esteja atento e saiba que ao teu redor está o leão da tribo de Judá. E aquele que não é o leão da tribo de Judá está ao derredor. Mas o Consolador do Senhor está conosco. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. O eterno Pai do céu. Aleluia. Glórias a Deus. Fique de pé. Fique em espírito de oração. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Esteja em espírito de oração. Na tua vida, onde o bom Consolador pode estar entrando agora, consolando a tua vida nesse momento. O bom Consolador, o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, e de proclamar, aleluia, Jesus, que Deus quer derramar, aleluia, o bom Consolador. Glórias a Deus. Vamos orar encerrando esse culto. Saiba que o bom Consolador está com você. Se em alguns momentos ninguém te ouve, ninguém pode te ajudar, não tem melhor ajuda, não tem maior consolo que o bom Consolador. E o Senhor está contigo onde tu queres que andar. Seja e tenha fé que o Senhor está com você. Não duvide que foi Ele que te trouxe aqui. Só vá adiante. Faça aquilo que o Senhor quer de você. Que o Senhor vai cuidar de ti, vai cuidar dos seus. Aleluia. Senhor, Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu enviaste o bom Consolador. Tu, ó Deus eterno, sabia que neste momento, Deus, nós estaríamos aqui para te agradecer pelo bom Consolador. Porque se não fosse, ó Deus querido, o Teu Espírito Santo, o bom Consolador, ó Deus, o que seria de nós, ó Deus? O que seria de nós se nós não reconhecemos, ó Deus, o Teu sacrifício naquela cruz? Tu, ó Deus querido, sabiamente enviaste o Consolador para nós. Ó Deus, tenha lugar em nossos corações. Tenha lugar, ó Deus, em nossas vidas, para que o Consolador possa entrar, possa nos consolar, possa nos direcionar, que o Consolador possa nos dar diretrizes daquilo que nós precisamos fazer, para estarmos, ó Deus querido, em prontidão, ó Pai, na Tua presença. Deus eterno, eu te agradeço pelo Teu Consolador na minha vida, na vida da minha família, ó Deus. Eu te agradeço pela vida da Tua igreja, Deus. Te agradeço porque o Senhor tem derramado o Teu Espírito Santo sobre a vida daqueles que têm aberto os corações para estar recebendo, ó Deus querido, a Tua graça. Meu Deus, fica conosco, Jesus. Fica conosco, Deus querido, não se vá. Fica conosco, ó Deus querido, amado, bom Jesus. Fica em nossos corações. Fica conosco, Jesus. Ajuda-nos a fugir do mal. Ajuda-nos a fugir do pecado. Porque, ó Deus eterno, nós necessitamos da Tua força. E nós sabemos que o Senhor está à frente da batalha. Pai, abençoa a Tua igreja, Pai, grandemente. Nós te agradecemos por esse momento, ó Deus, de adoração a Ti. Ao entregarmos a Ti, ó Deus, o nosso sacrifício de louvor nesse dia, que nós possamos continuar adorando a Ti durante a semana, durante esse dia, ó Deus, em tudo. Que nós possamos ver a mão do Senhor em nossas vidas.
Deus, leva-nos embaixo da tua graça e paz. Nós te agradecemos, ó Deus, por nos trazer. Abençoa aqueles, ó Deus, que não puderam de alguma forma vir ao teu santuário nessa manhã, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, entra com cura naqueles que precisam, ó Deus. Cura na alma, Jesus, cura espiritualmente. Mostra, ó Deus querido, para eles que o Senhor está à frente, que o Senhor os trouxe aqui, e é aqui que eles vão frutificar, porque o Senhor está conosco. Deus querido, abençoa a vida dos teus servos, pastor Adelson, que está, ó Deus querido, em descanso, ó Deus. Mas nós sabemos que ele está mesmo descansando, carregando pedras, ó Deus, porque ele é teu servo. E nós te louvamos pela família do teu filho. Te louvamos por estar plantados nesse lugar. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra nos faz frutificar. Em nome de Jesus, guarda a tua igreja de retorno ao lar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus. Abençoa cada familiar. Salva, Jesus, salva pessoas durante essa semana, salva durante esse dia, salva, ó Deus querido, que pessoas possam estar decidindo ao retorno, ó Deus querido, ao teu lar, ao lar, ó Deus querido, do Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, despede-nos embaixo da tua graça e paz. E todos dizem amém. Aleluia, Jesus.